Em meados do século XVI, enquanto os impérios europeus se expandiam pelo Atlântico, Portugal enfrentava um desafio vasto e incerto em sua colônia no Brasil. A terra era imensa, sua população diversa e seu futuro tudo menos garantido. Em 1549, junto com a chegada do primeiro governador-geral, Tomé de Sousa, veio um grupo pequeno, porém determinado, que moldaria profundamente a sociedade brasileira por mais de 2 séculos, a Companhia de Jesus. Fundados apenas uma década antes por Inácio de Loyola, os jesuítas chegaram com uma missão que unia fé, poder e conhecimento em uma única estratégia. Eles acreditavam que a educação não era apenas uma ferramenta de aprendizado, mas uma força capaz de transformar almas, estabilizar impérios e moldar civilizações inteiras. Desde seus primeiros passos em solo brasileiro, os jesuítas se propuseram a construir uma rede educacional que definiria a cultura colonial, difundiria o cristianismo e garantiria a autoridade portuguesa no Novo Mundo. No centro do projeto jesuítico estava a convicção de que educação e evangelização eram inseparáveis. Os povos indígenas do Brasil falavam centenas de línguas e viviam segundo sistemas sociais e espirituais desconhecidos para os europeus. Em vez de recorrer apenas à coerção, os jesuítas buscaram a conversão por meio da instrução. Aprenderam línguas locais, especialmente o tupi, e produziram gramáticas, dicionários e catecismos que lhes permitiram ensinar a doutrina cristã de formas compreensíveis para as populações nativas. Escolas foram estabelecidas quase imediatamente em núcleos costeiros como Salvador, São Vicente e mais tarde o Rio de Janeiro. Essas instituições não se limitavam à formação de sacerdotes. Elas educavam crianças indígenas, filhos de colonos portugueses e populações mestiças, criando uma estrutura comum de linguagem, crença e disciplina. Por meio das salas de aula e das missões, os jesuítas buscavam formar súditos cristãos que fossem ao mesmo tempo espiritualmente obedientes e socialmente organizados. A educação, para os jesuítas, seguia um modelo rigoroso e altamente estruturado. No final do século XVI, seu sistema global de ensino foi formalizado no Ratio Studium, um plano abrangente que padronizava currículos e métodos pedagógicos em diferentes continentes. No Brasil, esse sistema enfatizava a gramática, a retórica, a filosofia e a teologia, fundamentadas em textos clássicos em latim e na instrução moral cristã. As escolas ligadas aos colégios jesuítas tornaram-se os principais centros de ensino da colônia em uma época em que não existiam universidades no Brasil. Alfabetização, raciocínio lógico e oratória eram ensinados com precisão e repetição, formando uma elite educada que viria a ocupar cargos na administração colonial, no clero e na liderança local. Dessa forma, as salas de aula jesuíticas tornaram-se campos de formação não apenas de fiéis, mas da própria classe dirigente colonial. Além dos centros urbanos, os jesuítas estenderam sua influência para o interior por meio das missões, conhecidas como aldeias ou reduções. Esses assentamentos buscavam reunir populações indígenas em comunidades cristãs organizadas sob supervisão jesuítica. Nelas, a educação se misturava à vida cotidiana. As crianças aprendiam orações, leitura, música e habilidades manuais, enquanto os adultos eram instruídos nos valores cristãos e em práticas agrícolas europeias. A música e o teatro desempenhavam um papel central, pois os jesuítas utilizavam coros, hinos e peças religiosas para comunicar a doutrina de forma emocionalmente poderosa. Essas missões muitas vezes ofereciam proteção contra a escravização por colonos, colocando os jesuítas em conflito direto com os interesses daqueles que dependiam do trabalho indígena. Essa tensão revelava uma contradição central do empreendimento jesuítico. Ao mesmo tempo em que defendiam os povos indígenas da exploração, buscavam remodelar suas culturas, crenças e identidades segundo normas cristãs europeias. O poder da educação jesuítica não passou despercebido pela coroa portuguesa. Por um lado, os jesuítas eram aliados valiosos, ajudavam a pacificar territórios, promoviam a lealdade à monarquia e criavam coesão social em uma colônia instável. Por outro, sua acrescente autonomia gerava preocupação. Os colégios jesuítas acumulavam terras, recursos e influência,
muitas vezes operando com um grau de independência que rivalizava com as autoridades seculares. Sua lealdade era, antes de tudo, ao Papa e à própria ordem, nem sempre aos oficiais reais. Com o tempo, essa aliança delicada entre coroa e clero tornou-se cada vez mais tensa, especialmente à medida que ideias iluministas começaram a circular na Europa, questionando a autoridade das instituições religiosas e defendendo um controle estatal mais centralizado. Ao longo do século XVII, a educação jesuítica continuou a se expandir e a se consolidar. Os colégios tornaram-se centros intelectuais onde debates filosóficos europeus chegavam à vida colonial, ainda que de forma caidosamente controlada. O escolasticismo dominava o ensino, mas conhecimentos científicos, matemática e astronomia também estavam presentes. Eruditos jesuítas no Brasil observavam a flora e a fauna locais, contribuíram para a cartografia e documentaram as culturas indígenas com notável detalhe. Seus escritos tornaram-se algumas das fontes mais importantes sobre a história inicial do Brasil. No entanto, essa produção de conhecimento nunca foi neutra. Ela servia a uma visão de ordem na qual a fé legitimava a autoridade e a educação moldava súditos obedientes. O conhecimento, nas mãos dos jesuítas, era ao mesmo tempo guia espiritual e instrumento político. No início do século XVIII, o equilíbrio de poder começou a se inclinar decisivamente contra os jesuítas. Em Portugal, a ascensão de Sebastião José de Carvalho e Melo, mais tarde conhecido como Marquês de Pombal, marcou uma virada histórica. Influenciado pelo racionalismo iluminista e determinado a modernizar o Estado português, Pombal via os jesuítas como obstáculos ao progresso e ameaças à autoridade real. Ele os acusava de manipulação econômica, interferência política e resistência às reformas. No Brasil, os conflitos em torno do trabalho indígena, especialmente na Amazônia e nas regiões do Sul, intensificaram essas acusações. As missões jesuíticas passaram a ser retratadas como estados independentes dentro do Império, leais a Roma e não a Lisboa. O ápice desse conflito ocorreu em 1559, quando Pombal ordenou a expulsão dos jesuítas de todos os territórios portugueses. No Brasil, escolas, colégios e missões jesuíticas foram abruptamente confiscadas. Sacerdotes foram presos, deportados ou encarcerados, e sua vasta rede educacional desmoronou quase da noite para o dia. A remoção dos jesuítas criou um vazio profundo. Sem substitutos imediatos para suas instituições, a educação no Brasil entrou em um período de declínio. O Estado não possuía a infraestrutura nem o pessoal qualificado para manter o mesmo nível de ensino, e por décadas a instrução formal permaneceu fragmentada e limitada. Ironicamente, a ordem acusada de atrasar o progresso havia sido até então o principal motor do ensino na colônia. O legado do Império Educacional Jesuítico no Brasil é complexo e profundamente enraizado na história do país. Suas escolas lançaram as bases da vida intelectual brasileira, moldando a língua, a religião e a hierarquia social. Eles preservaram registros inestimáveis das culturas indígenas, ao mesmo tempo em que contribuíram para sua transformação e, em alguns casos, para o seu desaparecimento. Os jesuítas demonstraram como a educação pode ser utilizada como forma de poder, capaz de unir crença, conhecimento e governo em um único sistema. Sua ascensão e queda revelam as tensões centrais das sociedades coloniais, onde a fé servia ao império e o conhecimento se tornava simultaneamente um instrumento de controle e de transformação. Entre 1549 e 1759, os jesuítas fizeram mais do que ensinar. Construíram uma visão educacional que ajudou a definir o Brasil, deixando ecos que continuam a ressoar muito depois de suas salas de aula terem silenciado.